O homicídio, ele está previsto no artigo 121, né, do Código Penal. O homicídio, ele tem as suas qualificadoras. Antigamente, o feminicídio estava enquadrado como uma forma qualificada de homicídio. Hoje, a partir de 2014... Era um antigo crime passional, é isso? Também. Podia entrar nesse caso também, né? Como se chama crime passional. Mas no Código Penal ele deixou de ser uma qualificadora e passou a ser um crime autônomo. Ou seja, o crime de feminicídio está previsto agora no artigo 121A. E aí uma das penas maiores do Código Penal, que vai de 20 a 40 anos, e acontece quando uma mulher ela é morta por razões do sexo feminino. Ou seja, ela é morta em violência doméstica, diferente do que acontece com o homicídio. Por exemplo, se uma mulher morre por conta de uma questão de envolvimento com tráfico, por exemplo, que infelizmente isso acontece, ela vai se enquadrar como femicídio. A diferença conceitual está no nome aí. Femicídio é um tipo de homicídio de mulher, no geral. Já o feminicídio é a morte da mulher em razão da violência doméstica ou em razão do sexo feminino, menosprezo pelo sexo feminino. Giliardi, para a gente entender um pouco o que isso significa na prática, quando a medida protetiva ela é cumprida, tá, você está garantindo que o agressor ele vai ficar a uma certa distância da vítima. O quanto que isso de fato é efetivo para que essa vítima não venha a sofrer novas agressões? Essa medida protetiva do distanciamento, normalmente, ela é deferida pelo juiz, pode ser de 300, 500 metros, 1 quilômetro. Aí vai depender do caso concreto. O magistrado ele analisa a situação e ele determina o afastamento. Um exemplo, digamos que a mulher ela não resida na mesma casa que o agressor. E aí o juiz determinou o afastamento. E a pessoa resida no mesmo bairro. É feita uma análise e aí a pessoa vai ser intimada pelo oficial de justiça e vai dizer, você precisa ficar afastado dessa pessoa. 500, é claro que isso não é uma questão matemática, que a pessoa vai medir 500 metros. É para fazer com que a mulher se sinta segura. Que a mulher ela faça a denúncia e toda hora não esteja passando pelo acusado, passando pelo agressor. Isso aí vai gerar um constrangimento, vai gerar um temor. Isso aí, para a segurança dela, a pessoa vai ter que se afastar. Muitas vezes as pessoas me perguntam, quando eu faço as intimações, principalmente dos agressores, se eu estiver num lugar e ela chegar, como é que eu faço? Veja, eu sempre explico da seguinte maneira, quer dizer, use o bom senso. Se você está no lugar e viu que a pessoa chegou e está causando constrangimento para ela, você sai. Sai do lugar. A mulher da mesma forma. Se ela sabe que o agressor está naquele lugar e ela pode evitar ir àquele lugar, não seja uma obrigação, tipo local de trabalho, como em algumas medidas protetivas o juiz determina que o agressor não vá ao local de trabalho da vítima, digamos que ela trabalhe em uma loja. O agressor jamais pode ir comprar nessa loja. Porque se ele for lá, ele vai descumprir a medida protetiva. A mulher vai entrar em contato com a gente e o agressor vai ser preso em flagrante, se for o caso. Giliardi, tem um tipo de agressão, né, que às vezes as pessoas desconsideram, mas que é algo que precisa estar muito claro, que é a ameaça, inclusive tipificado como crime. Quando alguém ameaça outra pessoa, põe essa outra em risco. A partir de uma ameaça também pode surgir uma medida protetiva? Olha, ele não chegou a me bater, ele não chegou a me empurrar, ele não chegou a tocar. Mas como se diz no popular, ele jurou que vai fazer alguma coisa. Olha, eu vou te pegar, vou fazer alguma coisa com você. Isso já é meio suficiente para pedir uma medida protetiva? É sim. Inclusive, a ameaça, antigamente, ela era prevista como uma ação condicionada. Condicionava-se à representação da vítima. A vítima precisava determinar isso na hora de fazer o boletim de ocorrência, dizendo que queria ver o agressor processado criminalmente por aquele caso, por aquela ameaça. Hoje, a ameaça ela é prevista como de ação pública incondicionada. Ou seja, se na hora que o oficial de justiça chega, ou o policial chega na vítima, e a vítima diz, eu fui ameaçada, ele já vai ser conduzido para a delegacia para ser feito procedimento. Não depende exclusivamente agora da vontade da pessoa que foi ameaçada, no caso da violência doméstica, tá? A gente não pode colocar tudo no mesmo patamar, porque a ameaça para qualquer pessoa que não seja violência doméstica ainda é de ação condicionada.
Giliardi, para a gente entender, você falou que agora a gente já tem com o núcleo uma espécie de especialização dos oficiais de justiça para trabalhar com esses casos. Com a tua experiência, já que você está atuando diretamente na ponta, como é a relação com esses agressores ou potenciais agressores no momento em que você vai entregar essa ordem judicial de medida protetiva, essa ação preventiva? Eles costumam se alterar, ter algum tipo de comportamento alterado, ou ao contrário, quando você chega lá com os policiais, com a viatura, o comportamento é de maior tranquilidade, aceitação e respeito? Eis a grande diferença. Hoje o oficial de justiça trabalha sozinho na rua, né? Os oficiais de justiça que são da semando, vamos dizer assim, das semandos. Eles trabalham sozinhos, vão fazer as intimações. Quando é um afastamento do lar, por exemplo, é solicitado o apoio policial. E aí, quando se chega com a polícia, quando se chega com o Estado, a polícia militar fardada, tem muito respeito da população, não é? Um caso ou outro, um caso isolado que seja, pode ser que o agressor ele queira se exaltar. Quando o oficial vai sozinho... Já aconteceu com você? Já aconteceu várias vezes. Quando o oficial vai sozinho, a probabilidade que isso aconteça é maior. Porque ele se encoraja a enfrentar o Estado. Se encoraja a dizer, não, ele está sozinho ali, eu vou fazer aqui o que eu quiser. Em alguns casos foi necessário dar ordem de prisão ali no momento? Já foi necessário. Inclusive, em certa ocasião, em uma zona rural, eu fui sozinho. Na época, ainda não existia o núcleo, eu trabalhava em outra cidade. E quando cheguei na zona rural, para intimar o agressor da medida protetiva, ele falou, aqui não existe isso não. Aqui não existe esse negócio de medida protetiva. Felizmente, eu já fui policial, não é? Aí, com a expertise policial, eu consegui contornar a situação. Ele estava com um facão, inclusive, na mão. Aí foi desarmado e foi preso. E a mulher em questão, vítima da agressão, presente também? A mulher não estava nesse momento, não. Okay. Ele estava em outro lugar. Aí eu já informei que ele não podia mais voltar para casa e aí deu tudo certo. Outras ocasiões, como o afastamento do lar, por exemplo. O fato do agressor, na hora da intimação, ele dizer que não vai fazer, eu não vou cumprir isso aqui, eu vou ficar aqui, que a casa é minha, por exemplo. Aí ele pode receber voz de prisão. Já vem determinado na decisão, em muitas decisões, já vem determinado que o descumprimento ou a recalcitrância em não cumprir a ordem judicial já se enquadra no artigo 24A, que é o descumprimento de medida protetiva. Ele vai ser conduzido à delegacia e vai ser preso em flagrante no momento da intimação. Giliardi, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está no período de São João e existe uma atenção especial com relação a qualquer tipo de violência. Mas as mulheres muitas vezes são vítimas de violência nesses períodos, porque você vai para um polo de animação, às vezes por efeito de bebida, questão de ciúmes, e o homem acaba por agredir as mulheres. Existe aí uma atenção especial do núcleo, do Poder Judiciário, para esse tipo de situação, essas ocorrências no período de São João? Existe sim, toda a equipe está a posto, né? E atenta às ocorrências, principalmente nessa época agora. Eu recebi ontem, eu estava de plantão, recebi 34 mandados. Ou seja, é um número... De casos agora? Ontem, eu recebi ontem. Não só, só os de ontem, entendeu? Para você ver a quantidade de medidas protetivas que o pessoal está procurando. E a gente conseguiu intimar todos. Eu ainda estou com 2 para fazer, assim que sair daqui já vou concluir. Mas toda a equipe está pronta. O pessoal do CRM está lá no QG do São João, pronto também. Tem a delegacia da mulher, é uma delegacia especializada dentro do foco dali do São João, para atender as mulheres o mais rápido possível, e os oficiais de justiça estão de prontidão. Não é? A qualquer momento o nosso núcleo pode ser acionado. Eu tenho o telefone de todos os oficiais, a gente tem um grupo, e nesse grupo, se acontecer um exemplo, se acontecer alguma coisa que aumente o número drasticamente de mandados, todos são acionados e todos com certeza vão cumprir o seu mister. Bom, você falou que o núcleo é uma espécie de piloto que acontece aqui em Caruaru, mas já traz o resultado positivo de 1 ano sem feminicídios registrados na cidade. Isso já está em estudo no Tribunal de Justiça para que possa se expandir, ser testado em outros municípios ou ganhar aí uma dimensão estadual já? Sim, o desembargador Ricardo Paz Barreto, que é o presidente do nosso tribunal, ele tem essa sensibilidade e determinou que o Marcos, né, o Marcos Albuquerque, junto com toda a equipe dele, implantasse em outras cidades. Algumas secretárias vieram conhecer o projeto aqui em Caruaru, foram apresentadas aqui por doutora Luana Marabuco, que fez a apresentação dos nossos números, e estão muito ansiosos para implantar isso em outras cidades.
A primeira cidade que vai ser implantada será na região metropolitana. Já tem previsão? Já tem previsão. O pessoal já tem o grupo de estudos, já tem os oficiais de justiça já encaminhados para esse núcleo. Uma data, não? Não, ainda não temos data, porque estão ainda em fase de implantação. Porque o efetivo é suficiente ou precisa de mais? De contratação de oficiais? No momento, o efetivo que tem vão ser tirados de outras comarcas, né, de outros semandos, para constituir esse projeto. Mas isso não vai trazer um impacto para o Provavelmente não. Já tem um concurso já engatilhado, né, pelo tribunal para trazer essas pessoas que vão ser necessárias, né, para implantar. Aí, região metropolitana, Olinda, Recife, Camaragibe, Paulista, são cidades que vão entrar. Garanhuns também tem um projeto para levar para Garanhuns esse núcleo, né, dos oficiais, que a gente chama do NIOG. Então, a expansão já está prevista e já está andando. Então é de se imaginar então que quando nós tenhamos lá o núcleo na região metropolitana estruturado, vocês devem ser chamados para apresentar essa expertise, essa experiência, para contribuir com os colegas que vão trabalhar por lá. É isso? É bem provável. Eles já vieram conhecer, né? A gente já apresentou, inclusive aqui, eles vieram em loco para conhecer nosso trabalho. E com certeza a gente vai estar lá para auxiliar nossos colegas a implantar esse projeto que tem dado tanto sucesso. Muito bem, conversamos aqui com Giliardi Souza, que é oficial de justiça e coordenador do Núcleo de Informações Estratégicas e Cumprimentos de Ordens Judiciais. Falamos sobre a redução de feminicídios, né? Temos 1 ano em Caruaru sem registros de feminicídios na cidade, o que vai na contramão dos dados nacionais divulgados nesta semana pelo Mapa da Violência. Giliardi, muito obrigado pela disponibilidade dessa conversa. Bom trabalho para você nesse período de São João. Vocês devem estar trabalhando bastante. E vamos deixar uma mensagem aqui para que as mulheres denunciem e para que os homens se conscientizem que não podem agredir ninguém, muito menos as suas companheiras, né? É verdade. Já passou o tempo que o homem ele achar que é dono da mulher, não é? Isso aí não é mais aceito em nossa sociedade. E a mulher ela tem que criar a coragem de denunciar as pequenas coisas. Porque quando a gente cuida das pequenas coisas, as grandes coisas elas não vão acontecer. É a questão da tolerância zero. Se você não tolera um grito, não tolera um empurrão, você vai evitar um feminicídio lá na frente. Então, mulheres da cidade, mulheres do estado, mulheres do Brasil, todos que estiverem me ouvindo, denunciem. Denunciem, pois fazendo cessar as pequenas coisas, as grandes não vão acontecer. E você não está sozinho. Aqui em Caruaru, a gente está atento. Pode ligar para o nosso núcleo, pode procurar a delegacia. Qual o número do núcleo? Liga direto para o WhatsApp. A mulher tem vários canais de acesso, é importante a gente ir esquecendo. Ela pode ligar para 190, que é o telefone da Polícia Militar. Já vai, se for uma questão de urgência, né, já vai ser direcionado para a Patrulha Maria da Penha. Ela pode ligar para 180, também vai ser direcionado da melhor maneira. Então esses números, ou Disque 100, que é a questão dos direitos humanos, né? Todos esses núcleos vão dar direcionamento e vai chegar até a gente. Muito bem. Muito obrigado, Giliardi. Bom dia pra você. Obrigado. Satisfação. É isso, gente. E fechamos aqui essa edição do Manhã Cidade.